Esse capítulo 3, o software do Arduino, é provavelmente um dos capítulos mais importantes da nossa aprendizagem. Ele é um pouco longo e por isso mesmo foi dividido em diversas partes. Vamos apresentar então a primeira parte. Nós já aprendemos que para que seja possível para nós sermos humanos interagirmos com um microcontrolador ou qualquer microprocessador, necessitamos de uma linguagem de programação. Essa linguagem é acompanhada de um compilador que converte a linguagem de programação em linguagem de máquina, que é a única linguagem que o processador entende. No jargão do Arduino, um programa chamado de sketch, que nada mais é do que uma lista de instruções ou comandos que devem ser executados pelo processador, seguindo a sequência que foram escritas por nós. Um programa também pode ser chamado de rotina. Para programar o Arduino, contamos com um ambiente, ou seja, um espaço próprio voltado para a sua programação. Esse ambiente é o IDE, Integrated Development Environment, em português, Ambiente de Desenvolvimento Integrado. O IDE é baseado na linguagem Wiring, que é uma variante da linguagem C++. O software IDE do Arduino pode ser baixado do seu site, www.arduino.cc. Lá você encontra também todas as instruções para a sua instalação. Vamos apresentar a seguir quais são e para que servem os espaços que compõem o IDE. Então, vamos começar o nosso processo de conhecer melhor o IDE, focando em cada um desses 10 ícones que aparecem nas figuras ao lado. O primeiro ícone é o compilador, ou seja, o Verify, que transforma a programação em linguagem de máquina. O número 2 é o Upload, que permite transferir a programação já compilada para o Arduino por meio da interface USB. O número 3 é o Debugger, permite testar e depurar a programação em tempo real antes da compilação. O número 4 é a seleção de placas e portas. Seleciona a versão do Arduino que está sendo usada e qual é a interface do USB do computador que está conectado. Normalmente a seleção ocorre automaticamente. O Serial Plotter é o número 5, que permite abrir uma ferramenta para visualizar o resultado dinâmico do processamento. O monitor serial, que é o número 6, permite visualizar sob forma de texto o resultado do processamento. O 7 é o Sketchbook, que permite acessar programas que já armazenamos no IDE. O 8 é o gerenciador de placas, é o Board Manager, que permite acessar e atualizar as versões do Arduino programadas para o IDE. O 9 é o gerenciador de bibliotecas, o Library Manager, que permite consultar e atualizar as bibliotecas já instaladas no IDE. Por fim, o 10 é a pesquisa, o Search, que permite localizar palavras dentro de um sketch. Vamos avaliar agora então como é que é a estrutura da programação do sketch de um Arduino, que é composta basicamente por duas funções, a função setup e a função loop. Uma função é uma sequência ordenada de instruções, que pode ser utilizada uma única vez ou várias vezes ao longo da programação. A função setup, que é vista ao lado na figura, em português significa configuração, que é exatamente o objetivo dessa função, que é realizar as configurações iniciais da placa do microcontrolador, tais como inicializar variáveis, definir pinos ou portas de entrada e saída, inicialização da comunicação serial, entre outras. As portas ou pinos do Arduino podem ser programadas tanto como entradas ou saídas de informações. Por isso, mesmo recebe o nome em inglês de GPIO, General Purpose Input and Output, cuja tradução literal seria entradas e saídas de uso geral. É exatamente o setup, a função setup, o local usado para configurar as portas, seja no modo de entrada ou saída. A função setup é executada uma única vez, logo no início que está rodando o programa.
assim que a placa é energizada ou depois de um reset. A segunda função que faz parte do IDE do Arduino é a função loop, que após terem sido definidas as características de entrada e saída de informações dos pinos, a próxima função loop é que significa laço em inglês, vai precisamente fazer o que seu nome sugere, repetir sequencialmente e indefinidamente o que o programa solicita, enquanto a placa estiver energizada. Como aparece na figura, vemos que a primeira instrução é acender, ou seja, high, o LED que está conectado ao pino 13. Depois de 1000 milissegundos, apaga, aguarda mais 1000 milissegundos e acende novamente. Esse processo vai se repetindo indefinidamente, enquanto a placa estiver energizada. Uma coisa importante, acima da função setup, tem um campo, tem um espaço, que é destinado a utilizar para registro de comentários iniciais, obedecidas as regras de sintaxe que serão apresentadas a seguir. Então, é um campo destinado para você documentar aquilo que está sendo feito, documentar como é a programação e para que ela está sendo utilizada. Com isso, encerramos a primeira parte desse capítulo 3. Recomendamos a você, ouvinte, repassar todos os slides que foram apresentados, porque eles são fundamentais para a compreensão de tudo que vem a seguir. Muito obrigado pela atenção.